Bom, Renata Lopretti está lá no estúdio do Jornal das 10 em São Paulo. Bom, Renata, o senador, ex-ministro, conseguiu colocar água no chope aí da festa da política industrial, né? Chegou dizendo que saiu porque não teve apoio do governo, que todo mundo já sabia de tudo, e vai o PSDB e o DEM conseguem o número de assinaturas para a CPI dos transportes. Quer dizer, uma coisa no mínimo desagradável nesse dia em que tudo seria uma festa para o governo, né? Sem dúvida, Monforte, boa noite. O discurso do Alfredo Nascimento foi embaraçoso para a presidente Dilma, mais do que o Planalto esperava, sem dúvida, de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque na primeira parte do discurso, diante de um PT silencioso, ausente e de aliados que também não diziam palavra, o ex-ministro foi muito apertado pela oposição e envolveu a presidente de várias maneiras na crise dos transportes. A principal delas, a mais desagradável, quando ele insistiu muito que a explosão nos orçamentos das obras dos transportes, que foi ali o motivo alegado para o susto da presidente, para ela se debruçar sobre a questão ali do Ministério dos Transportes, ele disse com ênfase que ela foi avisada por ele disso, ou seja, ele envolveu a presidente na crise. E depois, quando os governistas acordaram ali no plenário e se puseram de alguma maneira agir, eles começaram a defender o ex-ministro Alfredo Nascimento de uma maneira tão enfática, gerente eficiente, administrador capaz. O senador Jorge Viana, do PT, por exemplo, disse que era uma injustiça ele estar naquela situação, que ficou ali uma mensagem um pouco que era o seguinte: bom, mas afinal de contas, então, por que a presidente Dilma Rousseff tirou essa pessoa tão competente do Ministério? Não foi um dia bom para o Planalto, não foi um dia bom para a presidente. Esse discurso certamente saiu pior do que a encomenda para o governo. Boa noite, Renata. E essas assinaturas aí que dariam para já instaurar, né, a CPI da corrupção, também não estão muito firmes. O governo já começou a agir para tirar algumas. Pois o governo passou um calor aí também nessa questão das assinaturas para a CPI da corrupção. É sintomático que a oposição finalmente tenha chegado às 27 assinaturas, exatamente no momento em que o ex-ministro Alfredo Nascimento está fazendo o discurso dele. Oficialmente a oposição tem as 27 assinaturas, mas os governistas já estão se movimentando bastante. Agora à noite havia um rumor de que já tinham conseguido que o senador João Durval, do PDT da Bahia, retirasse a sua assinatura, o que levaria de volta a oposição para uma assinatura a menos que o necessário, mas está numa zona de perigo, porque do mesmo jeito que tem gente que pode retirar a assinatura, pode-se conseguir alguém que coloque. Então, é uma fonte de incerteza, né, e de preocupação para o governo grande essa questão das assinaturas da CPI na abertura dos trabalhos do Congresso depois do recesso parlamentar. Nato, boa noite. A oposição faz o seu papel pedindo CPI com ou sem motivo. A oposição está aí para ser oposição. Agora, do ponto de vista gerencial, o que está acontecendo, essa faxina no Ministério dos Transportes e no DINIT, funciona como um cala-boca na esplanada dos ministérios? A presidente Dilma terá a mesma postura, havendo repercussão em casos de corrupção envolvendo outros partidos e outros ministérios? O que você acha? André, boa noite. A gente precisa analisar caso a caso. A presidente tem dado mostras de uma disposição para tomar providências, mas também ela tem deixado claro nas últimas horas, ela mesma nessa declaração que deu hoje, e auxiliares, como por exemplo o secretário-geral da presidência, o Gilberto Carvalho, que vai se fazer a coisa de uma maneira a conter danos, a evitar que a situação da presidente com a base aliada fique ainda mais tumultuada do que está. Tudo somado, André, eu acho que está na hora da gente ter um pouco de cautela e perceber que pode haver em alguma medida uma faxina, mas em grande medida o que aconteceu no Ministério dos Transportes foi o Planalto se aproveitar de uma oportunidade para tomar um posto, uma posição importante no governo que tinha sido transformada numa espécie de um feudo de um partido aliado e que era uma posição estratégica para o governo. Daí a gente chamar isso indiscriminadamente de faxina, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado.